Havia uma praga tremenda acontecendo em Israel. Deixa eu contar para você, não leia não, só preste atenção. O povo estava morrendo por causa do pecado, e uma praga terrível estava acontecendo, e Deus mandou fazer uma coisa que não faz sentido, a não ser que você entenda o que Deus queria fazer. Deus falou assim, faz o seguinte, Moisés, o que está causando a praga? E a praga eram serpentes, eram cobras que estavam vindo e mordendo o povo de Israel, cobras venenosas, eles estavam morrendo. Deus falou assim, faz o seguinte, Moisés, faz uma figura de uma cobra, de uma serpente de bronze, e coloca essa serpente de bronze em cima de um pedestal, põe bem alto, e Deus fala assim, todos aqueles que olharem para a serpente serão curados. O problema com essa passagem é porque até então Deus falou para não fazer imagem de nada, e de repente Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente de bronze, e todas as pessoas que olhavam para essa serpente seriam curadas. Tal foi a importância dessa passagem, que o povo de Israel não entendeu nada, que mais tarde eles começaram a adorar essa serpente, e Deus teve que mandar destruir. Mas Deus mandou fazer isso porque havia um significado sobre isso. Em João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus diz assim, olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem tem que ser levantado sobre a terra. Em uma única passagem da Bíblia, Jesus é comparado com uma serpente. Geralmente, quando a gente pensa em serpente, a gente pensa no diabo. Em um só lugar na Bíblia, Jesus é comparado a uma serpente. João capítulo 3. Como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem tem que ser levantado da terra. E você diz assim, pastor, por que então Deus mandou inúmeros levantar uma serpente? Jesus diz que ele é comparado a essa serpente que foi levantada no deserto. E a solução desse impasse se encontra nas palavras de Paulo no livro de Gálatas, capítulo 3. E esse eu queria que você, que tem Bíblia, pudesse abrir, por favor. Porque essa passagem ela é tão importante, porque ela assegura para nós o nosso direito. Gente, a nossa vida cristã é baseada em direitos que Deus outorgou a nós. Gálatas, capítulo 3, verso 13 diz o seguinte, Cristo, e por favor, se você tem uma Bíblia, sublinha, olha, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa passagem é importantíssima porque diz o seguinte, no momento em que Jesus morreu na cruz, ele se tornou maldição por mim. Por isso que Jesus é comparado naquele momento com uma serpente, porque serpente é símbolo de maldição, serpente é símbolo do mal, serpente é símbolo do pecado, serpente é símbolo da enfermidade. Tanto é que na medicina, qual é o símbolo da medicina? Uma serpente. Porque a ideia é que a serpente vem acabar com que a medicina vem acabar com o poder da enfermidade trazido pela serpente. Mas a Bíblia diz que no momento em que Jesus morreu na cruz por nós, ele tomou sobre ele todas as maldições, todas as enfermidades, todas as doenças, todas as dores, toda a leucemia, todo o câncer, todo problema de coração. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele ficou desfigurado, não pelo que ele fez, mas pelo que nós fizemos. Jesus então, na cruz, ele levava não só o meu pecado, mas a minha enfermidade, não só o teu pecado, mas a tua enfermidade. Naquele momento a sua face desfigurou. A Bíblia diz que ele mesmo disse, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o seu rosto era transfigurado, porque ele levou sobre si a nossa maldição. Ele se tornou maldição por nós. E há duas passagens mais que eu preciso que você leia comigo. A primeira está no Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. E a segunda está no livro de Mateus. Se você puder abrir comigo. Como é lindo trazer a Bíblia para a igreja, porque a gente vê esses versículos que nos trazem a autoridade de poder clamar
contra a enfermidade nas nossas vidas. Lucas capítulo 4. Essa é a primeira declaração pública de Jesus numa sinagoga. Lucas 4, verso 18, Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é uma referência ao ano do jubileu no Velho Testamento, que a liberdade era restaurada. Jesus está declarando trazer libertação na alma e no corpo quando disse, olha o verso 21, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Eu queria que você, antes de ler a passagem em Mateus, olhasse os versos 53 novamente, com base em tudo que eu falei, verso 4 e 5 de Isaías 53. Verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, era a serpente sendo levantada. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, isso é pecado. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, isso é pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, isso é cura emocional. Iniquidade e transgressão fala de cura espiritual. Trazer paz fala de cura emocional. E olha a última parte, pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados, fala de cura física. O verso de número 5 de Isaías 53 fala que a cura de Jesus é total. Ele nos livra do problema do pecado, que é cura espiritual. Mensagem Livres do Pecado. Ele nos livra dos traumas, dos problemas emocionais. Mensagem da outra semana, livre do passado. Mas ele também nos livra de problemas físicos. Uma vez eu pregava essa mensagem e um irmão que estava presente, que conhecia muito a Bíblia e conhecia também as línguas originais, ele me desafiou e disse assim, pastor, o verso de número 5 não está falando de cura física, mas de cura emocional e espiritual. E ele me desafiou. E eu falei para ele, eu vou te provar que o verso de número 5, o finalzinho, está falando de cura física. E eu fiz com ele o que eu vou fazer com vocês. Eu quero que você vá comigo, com isso eu concluo para o livro de Mateus, capítulo de número 8. Porque aqui está o cumprimento dessa passagem claramente. Mateus, capítulo de número 8. Verso de número 14. Mateus 8, 14. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tocou-lhe a mão, a febre a deixou, então ela se levantou e o servia. Só uma coisa, parênteses aí. Você vê como é que a enfermidade não nos permite, ela impede-nos de servir a Deus. Quando nós estamos doentes, nossa capacitação de servir está limitada. Quando Jesus cura essa mulher de febre, o resultado é que ela se levanta e serve a Deus. Verso 16. Caindo a tarde, trouxeram-se-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos. Então Jesus fez um trabalho de libertação primeiro, e não porque essa é mais importante, foi o que Jesus fez primeiro. Segundo, e curou todos os enfermos, e Mateus faz questão de colocar todos aí, todo mundo que foi naquele dia foi curado por Jesus. E aí diz no verso de número 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus claramente diz, não há dúvida nenhuma, que ele está falando de cura física. Eu quero terminar somente com algumas perguntas
importantes. Eu queria só que você ouvisse, por favor.